Boa noite, bem-vindos de volta. Gente, esses encontros estão cada vez mais lindos, cada vez mais poderosos, cada vez mais com a presença do Espírito Santo. Nós estamos tão felizes e tão cheios de alegria. Essa alegria. Mas vocês viram? Quem assistiu a live de ontem? Vocês viram a alegria que a gente vive? E vocês também podem viver isso. Qualquer um pode viver essa alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a tua força. E a alegria não é um sentimento. Você sabe o que é alegria? A alegria é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o espírito de alegria. O espírito de alegria é seu, pertence a você, só precisa sair. Mas enfim, deixando de lado não vamos sair do tema, porque hoje o tema é importante. É importante porque vamos aprofundar o motivo pelo qual oramos em línguas. Porque, vocês precisam saber quantas pessoas me procuraram, nos procuraram, a mim e ao meu marido, para nos agradecer. E isso é uma honra e um privilégio, porque nós agradecemos a Deus. Não é que dependa de nós, mas porque começaram a orar em línguas. E isso é algo maravilhoso para nós. É maravilhoso porque quando você ora em línguas, você ora na intimidade do Espírito Santo, você descobre essa intimidade que tem com Deus, essa doçura, justamente a intimidade, sabe? Essa amizade é linda, é linda. E se você ainda não conseguiu, esta noite você vai conseguir, porque eu vou orar por você. Todos nós aqui juntos vamos orar por você para que você também possa orar em línguas. Porque, sabe, é algo muito, muito importante. Porque você tem o direito, é um direito seu. É um direito. Não é que se você tem o Espírito Santo, ou seja, se você não ora em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não, provavelmente você tem o Espírito Santo do mesmo jeito. Só porque não orar em línguas? Por que não receber e colocar em prática esses dons que são seus? Porque se é um dom, receba. Assim você pode usá-lo. Por quê? Sabe por quê? Porque isso te potencializa, é um fortalecimento. Usar os dons do Espírito Santo é um fortalecimento. Ou seja, te deixa realmente mais poderoso. E você não quer ser poderoso por você, pelos seus filhos, pela sua família, pelo reino de Deus? Hein? Vamos lá, vamos descobrir juntos. Então hoje eu quero começar com este versículo que diz: Amado, eu oro, e essa é uma oração para você, eu faço essa oração por você. Eu oro para que em todas as coisas, em todas as coisas você prospere e tenha boa saúde, assim como prospera a sua alma. Quanto mais a sua alma prospera, mais você prospera e mais você desfruta de boa saúde, tanto física quanto espiritual, porque tudo depende sempre de onde a alma vai buscar. Se a sua alma prospera, isso significa que a sua alma está buscando do Espírito Santo. E orar em línguas é justamente uma forma de buscar do Espírito Santo. E quando você busca do Espírito Santo, você tem os resultados dele. E isso é um direito seu. Olha, repito, é um direito seu. O seu direito é ser poderoso. Sabe por quê? Porque Deus escolheu, foi uma decisão dele, querer compartilhar todos os seus movimentos na terra através da igreja, através de você, através de mim e através de nós quando estamos juntos. Essa foi uma escolha dele, mas para fazer isso ele sabia que nós não conseguiríamos sozinhos. Por isso, ele nos fortalece. E os dons e o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, são para mostrar o poder de Deus e para nos fortalecer cada vez mais. Então vamos seguir em frente com isso e você vai ver como a sua vida vai mudar. Glória a Deus! Aleluia! No dia de Pentecostes, vamos voltar ao momento em que o Espírito Santo desceu, só para entender bem. No dia de Pentecostes, todos viram e ouviram o quê? Os efeitos do Espírito Santo. Não houve manifestações de cura, como quando Jesus andava por Jerusalém, pela Galiléia, não.
Não houve aquelas manifestações de poder que aconteceriam depois, mas houve a manifestação dos efeitos do Espírito Santo, ou seja, a manifestação de que o Espírito Santo é realmente verdadeiro, que o Espírito Santo realmente existe. E justamente um desses efeitos é orar em línguas. E todos tiveram essa prova concreta, todos que estavam ali. Porque olha o que aconteceu. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam juntos no mesmo lugar. Todos estavam juntos. Como é importante estar junto com os irmãos. Como isso é importante, porque é estar junto que te dá força, poder, porque a gente se encoraja, ora uns pelos outros, profetiza uns para os outros. A igreja não existe só para ir lá e ouvir uma pregação, ou então, que é ótimo para crescer porque é necessário, mas nós somos chamados por Deus para profetizar uns para os outros, para orar uns pelos outros, porque nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E quando estamos juntos, glória a Deus, é aí que se vê a sua glória. Aleluia! Então, o que aconteceu? Quando estavam juntos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estavam sentados. E isso já é um sinal do Espírito Santo. Porque quando lemos em Ezequiel 37, não, em Ezequiel 33, quando no Vale dos Ossos Secos, o profeta disse, mas esses ossos podem voltar a viver? Quer dizer, Deus perguntou ao profeta, esses ossos podem voltar a viver? E o profeta respondeu, tu sabe, Deus. E Deus disse, profetiza, profetiza. Então, quando vemos algo que não está vivendo, isso significa que não estamos profetizando, significa que não estamos declarando a palavra de Deus, significa que não estamos declarando o plano de Deus na vida da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família. Se nós profetizarmos, aprendermos a ouvir do Espírito e depois profetizarmos as coisas que o Espírito nos dá, então sim, o Espírito Santo e Deus podem confirmar aquilo que dizemos. Porque é a confirmação que Ele quer. O que Ele quer confirmar? As nossas palavras. Por isso precisamos saber o que estamos dizendo. Nós precisamos conhecer as palavras certas, aquelas que vêm do trono da graça, que é aquela linguagem celestial. Sabe, essa linguagem, eu quero dizer isso bem claramente. Nós não compreendemos essa linguagem por vários motivos. Um deles é que nós não sabemos como orar, diz a Escritura. Sabe por quê? Isso acontece porque às vezes nós acabamos orando apenas com o nosso próprio querer, baseado somente no nosso desejo pessoal. Nós oramos ilimitados ao nosso entendimento humano sobre alguma situação específica, focando apenas no nosso ponto de vista limitado e momentâneo. Mas Deus tem outro plano. E então, Ele criou, eu digo criou porque não é bem assim, pois essa é uma língua que se fala no céu. Mas Ele criou, vamos chamar assim, esse sistema de nos fazer orar os desejos dele na situação. Vamos continuar e eu vou mostrar para vocês com os versículos também. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram para eles línguas como de fogo que se dividiam e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É uma coisa nova, algo que eles não aprenderam, é algo que veio do alto, que veio do Espírito Santo. E, de repente, eles começaram a falar uma língua que não conheciam, que é essa linguagem espiritual, que é a linguagem falada no céu, que Deus conhece, que o Espírito Santo conhece, que os anjos conhecem. E quando aconteceu aquele som, a multidão se reuniu e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Explicamos para vocês anteontem o que aconteceu. O Espírito Santo falava através deles, e falava de um jeito que os vizinhos, os outros, conseguiam entender. Porque vocês precisam entender que o dia de Pentecostes era um dia muito especial.
Era um dos 3 dias do ano em que todos os judeus voltavam para Jerusalém, e Jerusalém ficava cheia, cheia de gente, e se falavam todas as línguas. E veja só, a mensagem de Deus, as maravilhas de Deus eram expressas através dessa língua que para eles era desconhecida, que eles não entendiam, mas da boca deles saía a intenção, o entendimento que Deus tinha. Ou seja, falar a língua do vizinho. Vocês estão vendo o que acontece? Ele diz: todos esses que estão falando não são galileus? Como é que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua nativa? Nós, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, Cirenaica, peregrinos romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, nós os ouvimos falar das grandes coisas de Deus nas nossas línguas. Quando você ora em línguas, você não sabe o que está orando, mas provavelmente o seu vizinho sabe. E com certeza os anjos sabem, pois eles entram em ação assim que você começa a orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, está orando o desejo de Deus para você ou para a situação. E como nós fomos criados para usar autoridade com a palavra, você precisa saber que as suas palavras têm autoridade. Olha só, é importante entender que toda vez que nós falamos, estamos dando uma ordem direta ao reino espiritual. Porque nós somos sacerdotes e reis. E um rei não fala só por falar. Quando um rei diz alguma coisa, aquilo acontece. E se você sabe que é rei e sabe que quando fala está dando uma ordem para todo mundo espiritual, comece a entender que precisa mudar a maneira de falar. E provavelmente você precisa começar a orar em línguas o dia inteiro. Olha o pedir. Mais adiante, depois que Pedro falou, depois que ele estava cheio do Espírito Santo e falou das coisas maravilhosas de Deus, ou seja, de Jesus Cristo, o que aconteceu? Todos ficaram tocados no coração e disseram a Pedro e aos outros: Irmãos, o que devemos fazer? Eles entenderam que havia algo a ser feito, porque o que eles tinham ouvido era poderoso. E então Pedro disse: Arrependam-se, mudem de caminho, mudem a maneira de pensar. Pensem no que eu estou dizendo agora para vocês pensarem. Ele diz: E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Por que você precisa primeiro pedir perdão pelos seus pecados e só depois recebe o Espírito Santo? Porque se eu sou como um vaso, né? Eu sou como um vaso e tô cheio de pecado. Isso antes de conhecer Jesus, tá? O que acontece? Acontece que se eu tenho o pecado e o Espírito Santo é pureza, mas o Espírito Santo é branco e eu sou meio cinzinha, vai, tô sendo otimista, sou cinzinha. Mas o Espírito pode se tornar um comigo e ficar um cinzinha um pouco mais claro? Hein? Não pode fazer isso. O Espírito Santo é puro e só pode entrar em um vaso puro. Agora, se o meu vaso não é puro, eu não posso convidar o Espírito Santo. Como eu faço para tornar esse vaso puro? Eu vou diante de Deus e digo: Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão por todos os meus pecados, eu te agradeço porque tu pagaste naquela cruz, Senhor Jesus, por todos os meus pecados, eu te entrego todos eles. E no momento em que você entrega todos os seus pecados para Ele, naquele momento, onde eles estão? Eles não estão mais dentro de você. Você se tornou um vaso vazio, um vaso limpo. E é nesse momento em que você é um vaso vazio que pode convidar o Espírito Santo, porque você se tornou puro. E quando você está puro e o Espírito Santo é puro, ele pode se tornar um com você. Aleluia! E então será o Espírito Santo que vai te convencer, que vai te ajudar a compreender as Escrituras e você vai entender o que aconteceu na sua vida. Caso contrário, sim, você recebe o Espírito Santo, mas depois vive a mesma vida de antes. Você está super potencializado e vive como se tivesse sem poder.
Ao contrário, nós precisamos descobrir esse Espírito Santo. Por que diz? Porque para vocês é a promessa. Qual a promessa? Da potência, a promessa de estar assentado nos lugares celestiais, o poder do reino espiritual que é nosso, o poder da autoridade, a promessa da autoridade. A promessa é para vocês e para os seus filhos. Porque os seus filhos vão sentir, vão ver a diferença, vão perceber a diferença e também vão querer isso para eles. E para todos aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, o poder é para eles. Mas o que Deus escolheu? A sua igreja na terra, para que o Espírito Santo possa ser derramado, possa ser invocado, para que se possa pregar sobre o arrependimento, sobre dizer: eu quero mudar de caminho, eu não quero mais ser um vaso sujo, eu quero ser um vaso limpo, porque eu quero o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo entrou, ele vai habitar em você. Amém, amém. Isso é um direito seu, é um direito. É um privilégio, mas é um direito. Você tem o direito de receber, porque Jesus pagou. Se você for e receber, é um direito seu. Aleluia! E com muitas outras palavras, eles exortava e aconselhava dizendo: salvem-se desta geração perversa. Ou seja, mudem de caminho. Vocês não veem que estão indo mal? Hein? E aqueles que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas em um só dia. Por quê? Porque se orou em línguas? Porque o Espírito Santo havia invadido Pedro. Pedro fez uma pregação que tocou os corações porque estava cheia do poder do Espírito Santo. Aleluia! E você pode fazer o mesmo. Você pode pedir o Espírito Santo para falar através de você e quando você falar, as pessoas vão mudar. Quem sabe até para você, 3.000 em um dia. Não coloque limites em Deus. Você não sabe por que Deus te chamou. E então, o que acontece depois? Eles perseveravam em ouvir o ensinamento dos apóstolos. É por isso que Deus coloca o desejo em você, ou seja, o Espírito Santo coloca essa fome e essa sede de conhecimento daquilo que já aconteceu dentro de você. Eles perseveravam em ouvir o ensinamento dos apóstolos e na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Amém. Então, o que nós fazemos? Nós, se as coisas espirituais só podem ser resolvidas com coisas espirituais. Nós, com a nossa mente natural, com as nossas coisas naturais, com os nossos métodos naturais, não conseguimos lidar com as coisas espirituais, muito menos resolvê-las. Muito menos resolvê-las, porque Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus e não entrará nele. Se não consegue entender nada, como podemos, se não entendemos nada, resolver alguma coisa? E é por isso que precisamos aprender a nos tornar realmente um com o Espírito Santo, que você e o Espírito Santo precisam estar assim, juntos. Ele fala e você entende, vocês trocam olhares, se compreendem, e você vai à presença dele, ora em línguas, ele te revela. E isso é o bonito e é realmente um desafio diário maravilhoso. Então, o que precisamos fazer? Só podemos falar não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Esquecer nosso jeito antigo de falar, mas deixar-nos ser ensinados pelo Espírito, adaptando palavras espirituais a coisas espirituais. Você pode mudar sua vida se começar a falar de um jeito diferente. Se começar a falar a partir do Espírito, sobre as coisas espirituais, que não são só as Escrituras, porque a Bíblia é um livro espiritual, mas também é aquelas coisas que você recebe do Espírito, que são especialmente para você. A Bíblia é um livro, digamos, genérico para todo mundo. E Deus te revela coisas pessoais, fala com você pessoalmente. Mas quando você está na presença de Deus e ora em línguas, ali realmente descem coisas muito pessoais para você, porque é o Espírito Santo que sussurra as coisas para você, que fala com você pessoalmente, porque ele te ama e quer te dar aquelas coisas que você deseja, mas que também te fazem bem, porque ele te ama e quer te dar tudo de melhor. O melhor ele quer dar para você. De fato, o que Paulo diz?
Eu gostaria que todos vocês falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizassem, porque quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, a menos que ele interprete para que a igreja receba edificação. Deus deseja que todos nós oremos, falemos em outras línguas. Quando nós falamos em outras línguas, é o Espírito que fala através de nós e muitas vezes conseguimos entender pelo que estamos orando. Ou, por exemplo, se uma pessoa me pede para orar por ela, antes de orar por essa pessoa, eu oro em línguas primeiro. Pode ser por 10 segundos, pode ser por 15 segundos, pode ser até por 5 segundos. Mas nesse momento de conexão direta com o Espírito, é o Espírito Santo que me diz como orar e pelo que orar. Depois começo a orar em verdade, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu recebo do Espírito e então proclamo aquelas coisas que o meu Espírito recebeu. Através, graças ao Espírito Santo, graças à oração em línguas, o meu Espírito recebeu para a pessoa que está à minha frente. E começo a orar e saem de mim palavras, orações que eu não tinha pensado antes, porque eu não podia saber, não podia imaginar. Quantas vezes eu oro por algo e eu mesma me surpreendo, digo, mas como assim? Eu não podia saber uma coisa dessas. Mas o Espírito Santo, que quer realmente curar, quer fazer a oração perfeita para aquela pessoa, quer testemunhar para a pessoa que ele está presente, que ele a ama e que quer resolver aquele problema, aquela questão, te dá essa capacidade de receber e então você pode orar da maneira perfeita. Então, isso também se torna uma profecia sobre a pessoa, porque você declara algo que talvez vá acontecer. Talvez não, com certeza vai acontecer, porque se vem do Espírito, com certeza acontece. Mas às vezes, se as pessoas acreditam, né, isso também, aí já é outra história. Então vamos em frente. Temos dois tipos de línguas: línguas para o ministério público, ou seja, para os outros, e línguas para o ministério privado, ou seja, para ter uma conexão direta com Deus em particular, só você e Deus. Então, temos essas duas formas de orar em línguas, ou seja, dois propósitos para orar em línguas. Agora, a demonstração pública. A demonstração pública é para os não crentes e diz: então as línguas servem como sinal, não para os crentes, mas para os não crentes. Quando um não crente ouve alguém orando em línguas, o que aconteceu com os apóstolos? Então, acabamos de ler em Atos 2, eles ficaram maravilhados. Porque quando você ora em línguas e há um não crente, muitas vezes Deus usa as suas palavras, te dá palavras de exortação para o não crente. A profecia, por outro lado, serve como sinal não para os não crentes, mas para os crentes. Aqui, porém, há duas coisas que precisamos entender bem. Serve como sinal para os não crentes, porque para os crentes não é um sinal. Para os crentes é uma realidade que vivemos. Não, que sinal é esse? É o sinal de que eu estou crendo. Já para um não crente, é um sinal que diz: espera aí, o que é isso? Mas precisamos ficar atento, porque mais adiante também diz outra coisa. Espera. Então, também diz outra coisa. Espera, eu quero continuar. Aqui. Então, as línguas servem como sinal não para os crentes, mas para os não crentes. A profecia, por outro lado, serve como sinal não para os não crentes, mas para os crentes. Quando, portanto, toda a igreja se reúne, se todos falam em outras línguas e entrarem estranhos ou não crentes, não vão dizer que vocês estão loucos? Parece que São Paulo está se contradizendo. Porque primeiro ele diz que serve para os não crentes e depois diz para não orar todos juntos? Mas antes de dizer isso, ele tinha dito que a profecia, veja, a profecia serve de sinal não para os não crentes, mas para os crentes. Aqui ele fala de uma grande assembleia que se reúne. Então, entendamos bem, uma grande assembleia que se reúne. Se todos falam em outras línguas e interpretam, vira uma bagunça.
Por isso ele também coloca uma ordem, que sejam só 2 ou 3 a fazer isso e depois que se interprete, como veremos mais adiante. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um sinal para os não crentes, mas a confusão que se cria quando numa assembleia todos oram em línguas e profetizam, porque orar em línguas, né, implica também depois a interpretação quando se está em público. Isso é um problema, porque se alguém é um não crente, ele diz: esses aqui são loucos, preciso ir embora daqui. Se, por outro lado, a pessoa já é um crente, mas um crente que não conhece isso, o Espírito Santo, que não conhece esse dom, ele diz: esses aqui são loucos do mesmo jeito, e vai embora da assembleia. Por isso, Paulo nos alerta. Ele diz: sim, é um sinal para os não crentes, mas deve ser usado da maneira certa, porque numa grande assembleia, já que quando estamos juntos, se ora em línguas e depois se interpreta, quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo, não se entende nada, e as pessoas dizem: esses são loucos. Então precisamos entender, não é que não se pode orar em línguas juntos, em uma comunidade, mas deve ser feito com ordem. Paulo sabia que poderia acontecer qualquer coisa, por isso fez essa especificação. Então, pode-se orar juntos, mas com ordem. Mesmo na assembleia, pode-se orar juntos. Mesmo se houver novos crentes, pode-se orar em línguas juntos, mas com ordem, viu? Então, esse era um versículo que às vezes gera discussão, e eu quis esclarecer isso. Então, dissemos: 1, para demonstração aos não crentes, e 2, para dar uma mensagem e a interpretação. E vocês se lembram da última vez? Eu contei para vocês, né, sobre aquele caso naquela comunidade onde havia uma pessoa que não era crente, que era chinesa, e o vizinho, que era italiano, que mal falava italiano, enquanto orava em línguas. Então era uma assembleia, mas tudo feito com ordem, sem confusão. Ele orava em línguas e ela entendeu. Ou seja, ele pronunciou aquelas palavras exatas, chamou ela pelo apelido de infância que só a mãe dela usava e disse: aquilo que você está seguindo não é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. E a moça se converteu. Então, o que isso significa? Era uma assembleia. Então, quando você ora em línguas numa assembleia, sem fazer confusão, Deus pode dar uma mensagem para a pessoa que está ao lado, viu? Então, para um, ele dá o discernimento de espíritos, para outro, diversidade de línguas, e para outro, a interpretação das línguas. São esses dons que trabalham juntos, mas precisam ser usados com ordem, porque é o mesmo Espírito que os concede. E como o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, é o autocontrole, isso é algo que nós podemos praticar. Não precisamos exagerar, mas devemos agir no momento certo, né? Isso é Deus. Deus é maravilhoso. Então, o que ele faz? Quando estamos juntos, o Espírito Santo usa outra pessoa para confirmar as coisas que Deus colocou no seu coração. Se, por exemplo, uma pessoa ora em línguas e profetiza, depois te conta o que recebeu, isso serve para confirmar as coisas que Deus já colocou no seu coração, por exemplo, ou para te mostrar coisas que você não consegue enxergar, coisas que você não entende, para te revelar mistérios, um monte de coisas, porque a profecia é justamente aquilo que vem do céu. A oração em línguas vem do céu para te dar informações. Se Deus acha que você precisa entender essas informações, Ele te dá. Se Ele acha que deve ser apenas uma proclamação, você simplesmente ora em línguas e aquilo que você diz, Deus vai confirmar. MMMH, pronto, isso a gente já tem. E de fato, Paulo diz: eu agradeço a Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vocês. Então parece contraditório dizer para não orar em línguas porque vão achar que somos loucos. Nós precisamos saber como e quando orar em línguas. Paulo orava em línguas o tempo todo. Ele diz: eu oro em línguas mais do que todos vocês, mas na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir também os outros do que dizer 10.000 em outra língua. Leia. Na grande assembleia, quando for preciso trazer um salmo, quando for preciso trazer um versículo, não orem em línguas. Orem em línguas antes de trazer esse salmo, entre vocês, entre você e o Espírito Santo.
Não comece a gritar ou a orar em voz alta em línguas, mas diga aquelas palavras certas, porque na assembleia é preciso ter ordem. Uhum. Depois, pode-se combinar e decidir orar todos juntos em línguas. Isso é lindo. Ou cantar todos juntos em línguas. Isso é maravilhoso. Mas é sempre um acordo, é sempre uma ordem. E quando muitos cristãos cantam em línguas juntos, você sente uma presença do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a curar as pessoas, começa a mudar os corações, começa a dar visões. É lindo demais. Depois temos, então vimos o ministério, digamos, público, né? Em relação aos outros, para que serve? Ah, queria também dizer outra coisa sobre o ministério, digamos, público, de relacionamento. Agora, justamente esta manhã, eu estava conversando com uma pessoa e estávamos falando sobre isso. Sim, muitos de nós sabemos que é preciso orar em línguas, mas como isso funciona tecnicamente? Então, como funciona tecnicamente? Por que Deus quis nos dar esse dom ou esse fruto do Espírito? É simples. Eu oro ao Senhor para que eu possa explicar isso para vocês de forma simples. Então, vamos supor que eu precise orar por um amigo, certo? Faço uma oração genérica, porque para esse amigo eu oro e digo: Ah, posso orar. Senhor, salva, vou dizer o nome, André. Senhor, salva o André. Tu vês que ele está seguindo esse caminho. Manda alguém para falar com ele, ou então a HM, fala com ele, dá uma visão para ele. E eu começo a orar de acordo com o que eu acho que é uma solução certa para que o André abra os olhos, ok? Eu começo a pensar com a minha cabeça, penso, Senhor, ajuda ele nisso, ajuda ele naquilo, manda alguém. Mas, se eu oro em línguas pelo André, sabe o que acontece? Acontece que aquilo que Deus preparou, que já está escrito nos lugares celestiais, aquilo que Deus preparou, que é a oração perfeita, que talvez seja faz com que o Pasquale encontre o André e que o André saia às 5 da tarde e o Pasquale às 5 esteja passando por aquela rua. Talvez o Espírito Santo me faça fazer essa oração em línguas que eu não entendo. Eu oro aquela oração que o Espírito Santo me dá e Deus a confirma. Os anjos partem e vão fazer com que as coisas aconteçam, exatamente como aconteceu com o jumentinho. Jesus tinha que entrar em Jerusalém e o jumentinho estava lá. Não sei se consegui me explicar. A chave é essa. Às vezes nós oramos, mas Paulo disse: nós não sabemos como orar. Às vezes pensamos que as coisas precisam ser feitas de um determinado jeito e fazemos orações. São orações que, às vezes, Deus pode até confirmar, mas existem planos perfeitos e maravilhosos. E muitas vezes Deus não nos faz entender aquilo que estamos orando em línguas porque seríamos capazes de modificar essa oração, porque achamos que podemos acrescentar, dar uma ajudinha com o nosso grande discernimento e acabamos acrescentando alguma coisa ou tirando alguma coisa, ou pensamos, mas talvez desse jeito não vai funcionar. Porque os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos e são perfeitos. Então, quando eu oro em línguas por uma pessoa, estou declarando o plano perfeito de Deus para aquela pessoa. E se eu sei ou não sei disso, o que muda para mim? Nada, mas muda para a pessoa, porque eu proclamo coisas perfeitas. Os anjos se movem porque ouviram, porque eles entendem a linguagem espiritual. E já que para fazer algo na terra, nós precisamos declarar, porque Deus faz aquilo. Eu farei aquilo que vocês disserem, diz a Escritura. Então, aquilo que nós dizemos, Deus pode, Ele confirma. Então, não sei se consegui me explicar, quero repetir o conceito. Quando eu oro em línguas, estou fazendo aquela oração perfeita, que é o plano que Deus já estabeleceu para uma pessoa. Deus, muitas vezes, não me permite saber o motivo, porque eu, com a minha pseudo-inteligência,
seria capaz de mudar a oração. E os anjos que são obedientes à minha palavra, os anjos que são obedientes à sua palavra, fazem aquilo que você diz. E então, muitas vezes, Deus não pode nos fazer entender a oração em línguas, senão o seu plano poderoso não pode avançar. E a oração em línguas potencializa o plano de Deus através de você para os outros. Isso é no que diz respeito ao relacionamento com os outros, hein? Depois, no que diz respeito ao relacionamento conosco, é justamente essa intimidade, que é aquela intimidade que nós, o Espírito Santo, nos edifica. O Espírito Santo nos edifica porque nos dá aquelas informações que são colocadas no Espírito. E quando eu começo a ler as Escrituras, meu Espírito diz: Uau, é verdade! Ah, mas é exatamente assim. E essas coisas se tornam verdadeiras para você. Por quê? Porque você já as recebeu, porque o Espírito está te enviando. Através do quê? Através dos seus lábios. E você começa a profetizar as palavras de Deus sobre a sua vida. Começa a profetizar sobre si mesmo, a declarar quais são os desejos de Deus para a sua vida. Talvez enquanto você está orando em línguas e dizendo: Senhor, eu serei um grande pregador. Ou então: Senhor, obrigado porque tu me ungiste além da medida, porque eu irei além do oceano. Você não sabe o que está orando, mas está orando os desejos de Deus para você, para a sua vida. Você entende a importância da oração em línguas? De como você fala no mundo espiritual. Porque as nossas batalhas não são contra carne e sangue. As nossas batalhas são contra os principados, as potestades. O diabo não entende a língua espiritual. Então a sua oração está protegida. Glória a Deus! Então, a minha pergunta hoje é: quanto tempo você não quer orar em línguas? Porque sabendo dessas coisas, você deveria desejar orar em línguas desde o primeiro momento em que abre os olhos, como eu faço de manhã. Nem abri ainda, com os olhos fechados eu já estou orando em línguas, até o último momento da noite, enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto dirige, sempre, porque você se torna fortalecido, Deus te fortalece, te dá aquelas informações espirituais que você vai precisar, mas não só para você, para os seus filhos também. Você quer ver seus filhos fortalecidos? Você quer ver seus filhos como vencedores? Você quer ver uma vida maravilhosa para os seus filhos? Comece a orar em línguas por eles. Comece a proclamar aquilo que é o plano de Deus para eles, que você não sabe qual é. Talvez você esteja orando por um emprego porque seu filho quer aquele trabalho. Ah, Senhor, faz com que ele consiga aquele emprego. Mas Deus vai preparar algo totalmente diferente e muito melhor. E nós, com o nosso entendimento, queremos que os nossos planos sejam confirmados por Deus. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Nós é que precisamos nos alinhar aos planos de Deus. E é aí que está a vitória. Isso é o que às vezes fazemos. Queremos que Deus se alinhe aos nossos planos. E muitas vezes até mesmo orar apenas: Senhor, seja feita a tua vontade. É verdade, é bonito. Mas quando você pode começar, orando em línguas, a proclamar qual é a vontade de Deus sobre as pessoas, sobre você e sobre tudo ao seu redor. E todas as potências angelicais entram em ação porque ouvem o seu comando. Estão esperando você falar. Os anjos ficam assim. Tá vendo? E quando é que ele vai orar? E quando é que vai... E bate o pé no chão, entendeu? Eu tô batendo. Diz, quando é que ele ora? Quando é que ele fala? Quando é que começa a declarar as coisas que Deus preparou? Nós estamos pronta. E ao invés disso, espírito de reclamação. Mas isso aqui eu não dou conta. Mas melhor assim. E aí os demônios entram em ação. Nós é que temos que colocar os anjos em ação. Aleluia! Então, a oração pessoal é assim. Quem fala em outra língua ore para poder interpretar. Muitas vezes a gente ora em línguas e não entende nada. Oramos, dizemos: Senhor, eu estou disposto a orar em línguas, mas quero entender. Mas você acha mesmo que se você tem o desejo de entender para poder fazer a vontade de Deus e colocá-la em prática, Deus não vai te fazer entender? Deus quer que você entenda
porque Ele te ama. Porque Ele te ama, que é o melhor para você. Ele quer que você compreenda, mas quer que você tenha a mente voltada para Ele, pronta para receber. É isso que Deus quer fazer. Deus quer te ver pronto, quer te ver sedento, faminto e desejoso de colocar em prática aquilo que Ele te diz. Senão, para que Ele iria te dizer? E quando você está pronto, Ele te fala. Aleluia! Ele diz: porque se eu oro em outra língua, é o meu espírito que ora, mas a minha inteligência fica infrutífera porque eu não entendo. Graças a Deus que às vezes não entendemos nossas orações em línguas. Então, eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com a inteligência. Portanto, eu oro com o espírito, recebo aquelas palavras, posso orar com a inteligência. Posso pegar as escrituras, ler as escrituras e declarar aquela palavra sobre a minha vida. Isso é inteligência. Mas quando é que eu entendo as escrituras? Quando estou cheia do Espírito Santo e aquela escritura se torna viva, porque o Espírito Santo a vivificou. E quando aquela escritura se torna viva, então ela dará fruto. Aleluia! De fato, diz: cantarei salmos com o espírito, mas também cantarei salmos com a inteligência. Diz: porque quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Quando você fala em outra língua, está falando com Deus. Você percebe que está falando a língua dele? Pois ninguém entende, mas em espírito diz coisas misteriosas. Aleluia! Você pode ter aquele relacionamento íntimo, bonito, pessoal, que nunca se desfaz e Deus começa a falar com você, começa a te edificar, começa a encher o seu espírito se transforma e, pouco a pouco, você começa a ter revelações sobre revelações, palavras proféticas. A oração em línguas te fortalece. Aleluia! Viu o que diz? Mas vocês, amados, edificando a si mesmos na sua santíssima fé, orando pelo Espírito. O Espírito Santo sozinho pode fazer alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque ele precisa dos seus lábios para que você se edifique, edificando a si mesmos na sua santíssima fé. Creia, cresça na fé. Como se cresce? Orando pelo Espírito Santo. Aleluia! Se você ora em línguas, quanto mais você ora, mais sua fé se fortalece, mais você se edifica, mais você verá resultados. E mais, quando você falar, as coisas vão acontecer e o seu modo de falar vai mudar completamente. Eu quero te abençoar porque já estamos aqui de novo há 45 minutos. Eu sempre tento resumir para não tomar muito do seu tempo, porque entendo que o tempo é longo, mas eu realmente desejo explicar de uma forma simples para que todos possam receber e ter esse entusiasmo de querer entregar seus lábios ao Senhor, para que vocês possam pronunciar aqueles mistérios que Deus quer confirmar, aquelas coisas futuras para nós, mas que já estão escritas nos lugares celestiais e só estão esperando a sua boca, só estão esperando as suas palavras. Mas veja bem, no seu caso específico, saiba que o Senhor Deus nutre desejos profundos e planos maravilhosos para você, não é verdade? E Ele está apenas esperando pacientemente que você os declare em voz alta com toda a sua fé, para que os seus anjos possam finalmente confirmá-los e manifestá-los na sua vida. Você conhece os desejos dele? Para você? Acho que não. Eu não os conheço. Meu Deus, sim, eu já recebi muitas palavras proféticas, então eu já sei. Mas se Deus tem um desejo para você e Ele deu a você autoridade e você não sabe qual é esse desejo, seja esperto, ore em línguas, profira esse desejo que o Espírito Santo conhece, deixe sair pela sua boca. Elas se tornam palavras e as palavras criam. O que elas criam? Movimento espiritual. Os anjos se movem e colocam tudo em ação, e a sua vida muda e se torna aquilo que Deus tinha preparado para você. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo. Eu tô empolgado, empolgado.
Me façam todas as perguntas que quiserem, eu vou orar por vocês. Aliás, agora eu oro por vocês. Espírito Santo, obrigado por todas as palavras que o Senhor me deu e que elas possam se tornar um selo na mente, no coração e no espírito deles, para que eles possam, Senhor, entrar nesse plano, descobrir esse plano e viver essa vida vitoriosa, maravilhosa, grandiosa que o Senhor preparou para eles e que possam orar em línguas o dia inteiro. Em nome de Jesus, amém.